de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidiceris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis uncius. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone editans futura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma. Começando, meus irmãos, a preparar juntos o 13º domingo do tempo comum, o ano B. Começamos então invocando o Espírito Santo com este canto Veni Creator, vinde o Espírito Criador, iluminar então esta nossa preparação, a nossa liturgia, e a todos nós que vamos celebrar, portanto, o domingo da ressurreição do Senhor, como todos os domingos somos chamados a celebrar. Vamos começar aqui com o comentário de entrada. O comentário de entrada, ele se faz necessário porque ajuda a preparar a Assembleia para a procissão de entrada, a chamar a atenção dos que estão presentes aqui na igreja. Nós não precisamos nos preocupar excessivamente com o comentário de entrada. Devemos nos preocupar, sim, com as leituras. As leituras, sim, exigem de nós toda a preparação, toda a cuidado com cada palavra, com cada verbo, cada substantivo, cada vírgula, cada ponto. Mas o comentário de entrada, ele não compromete em nada a celebração, se a gente errar uma palavra, não dar aqui o espaço num ponto, sem problema, não há preocupação. Apenas o comentário nos ajuda nesta sincronia para músicos ali, os celebrantes, etc., a gente entrar em sintonia para começar a celebração. A antífona de entrada deste domingo nos vai convidar a uma aclamação de alegria ao Senhor que, no tema dessa celebração, supera a própria condição da morte. Deus não quer a morte, mas quer que a gente viva e que a gente se converta. O canto de entrada deve expressar movimento, também alegria, porque estamos encaminhada de direção ao encontro com o Senhor no sacramento da Eucaristia. O canto de entrada, portanto, deve ter esta cadência de quem caminha, de quem está em peregrinação. Estamos a caminho, enquanto estamos a caminho aqui da igreja para celebrarmos e nos encontrarmos com o Senhor, anunciamos que nesta caminhada queremos chegar lá, naquele lugar definitivo que o Senhor já preparou para aquele encontro, estarmos juntos para sempre. Portanto, o canto de entrada tem que ter movimento, cadência, marcha. Estamos a caminho. Músicos, duas coisas. Primeira,
procurar sim a qualidade musical, mas cuidado para que a excelência aqui no canto, na música, não se transforme em vaidade, porque o liame entre a qualidade musical e a vaidade, ele é ali muito tênue, esta linha para a gente atravessar, para cima ou para baixo. Então, vamos cuidar com a nossa vaidade. Cantar aqui na celebração da liturgia é um serviço que nós oferecemos a Deus. É um louvor que nós estamos expressando em nome da comunidade, ou ajudando a comunidade a orar, porque quando a gente canta, a gente reza mais, segundo Santo Agostinho. Também cuidado com quando a gente está em coro. Muitas vezes não dá tempo de ensaiar. O ideal é que sempre se ensaie, que se passe as músicas juntos. Então, cuidado para não sobressair demais a sua voz, ainda mais quando não dá tempo de ensaiar, porque aí tira a harmonia do conjunto do grupo, do canto. Então procura sempre escutar a voz do outro, né? Eu acho que talvez este é o melhor feedback. Se não é possível que alguém faça de fato ali um feedback pela igreja para ver se o volume está bom, se a harmonia das vozes está razoável, para que não fique demais aquele acento na sua voz, e aí perde um pouco a harmonia do conjunto das vozes de quem está cantando junto. Então cuidado com isso, cuidado com o volume do seu microfone, sobretudo se você estiver cantando com outros ali no seu grupo de músicos. A primeira leitura precisa ser, neste domingo, lida com ênfase, do livro da sabedoria, que vai nos dizer exatamente isso. Deus não fez a morte, não tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. É a palavra do Senhor. Então esta leitura está nos falando exatamente desta condição da imortalidade, né, dessa maravilha da criação que somos nós, né? Somos aí o ápice, diria assim, de toda a criatividade divina, feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, vamos ler esta leitura de uma maneira enfática. E o Salmo, vamos ao Salmo, hoje o Salmo 29. Quero lembrar mais uma vez que o Salmo tem a sua linguagem própria. O Salmo se inspira muito, o cano do Salmo, no gregoriano, sobretudo as estrofes. Notem que normalmente as estrofes de uma interpretação clássica dos Salmos são cantadas em tons mais retos. Eu não entendo muito de música, meus irmãos, e é isso que eu estou falando para vocês, é mais a experiência pastoral. Mas as estrofes são em tons mais retos, para ajudar na oração. E mesmo os refrões dos salmos não devem ser muito melodiosos, porque senão dificulta também a participação da assembleia, que deve em coro cantar junto o refrão dos salmos. E cuidado também na entoação dos salmos, de não prolongar demais a última sílaba. Vejam que no gregoriano, já cantamos aí agora no início da nossa preparação, o Veni Creator, a última estrofe, ela não é puxada, né? Veni Creator Spiritus, e já continua a segunda linha. Quando a gente percebe, ouve no canto gregoriano que há um estender da última sílaba, não é porque se cantou assim, arrastando a última sílaba, mas é por causa da reverberação da acústica dos tempos góticos, né? Veni Creator Spiritus, fica isto da acústica, mas não da entonação do canto.
Tanto que uma estrofe já começa em cima da outra. Não se fica esperando muito tempo para começar a segunda estrofe. Tá bom? Então, apenas algumas dicas sobre o Salmo. Vamos escutar mais uma vez a interpretação da irmã Miriam, Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Então, meus queridos irmãos, segunda leitura, quero lembrar mais uma vez, não é preciso você ficar situando onde está no folheto a leitura. Aliás, o folheto nem é um instrumento muito litúrgico para a gente usar. Ainda bem que agora estamos aí dispensando os folhetos nesse tempo de pandemia. Não é preciso dizer, número 8, segunda leitura. Vamos insistir nisso, porque as pessoas ainda continuam dizendo. Vamos direto, né? Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. A palavra do Senhor, e assim que nós concluímos. Cuidado apenas nesta leitura, ali no início, esse trecho entre hífens, que é um pouco extenso, né? Para a gente dar o sentido. Como tendes tudo em abundância, aí começa o hífen. Fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo. Hífen novamente. Então nós estamos em um intervalo na frase, né? E aí continua, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. O texto é bom, não é um texto difícil de ler, apenas treinar bem em casa, né? Ler algumas vezes em casa, para depois fazer a leitura, lembrar de respirar, não apressar muito a leitura,
né? Marcar bem onde tem os pontos, as vírgulas ali, dar o espaço necessário e fazer a sua leitura. Olha aqui a distância do microfone, né? O microfone, o meu, ele ainda não é tão direcional, né? Mas o microfone que vocês usam, esse microfone, ele é mais direcional. Então ele precisa ficar um pouco mais próximo da boca de vocês, tá bom? O meu ainda eu posso deixar uma certa distância. A distância ideal é esta aqui, ó, tá bom? Essa é a distância. Você não pode deixar o microfone nem muito longe e nem muito perto. Se você deixa muito longe, corre o risco de não ter a audição depois da assembleia. Se você põe muito perto, vai distorcer também a sua voz, né? Então cuidado com isso, procura ouvir o que você está lendo. Aqui tem, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma caixinha aqui de retorno. Essa caixinha dá para ouvir bem se de fato você está fazendo uma boa comunicação com a leitura. Mas não se preocupe muito, viu? Devagarinho que a gente vai aprendendo. Quem sabe mais adiante, nós temos aí a nossa querida Leninha, né, fonoaudióloga. A gente pode pedir para ela algum vídeo sobre dicas de como a gente pode treinar aqui as cordas vocais, o diafragma, etc., respiração, para a gente fazer uma boa leitura. E depois estão o Santo Evangelho, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, e uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. E a hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam todos chorando e gritando. Então
ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. E começaram então a caçoar, a rir dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou com ternura da mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra do Santo Evangelho, essa palavra que nos convida, pelas palavras de Jesus que nós ouvimos nos 2 episódios, tanto no episódio da mulher do fluxo de sangue, da hemorroíça, como há 12 anos estava enferma, que havia gastado tudo com os médicos e agora era uma mulher empobrecida, também excluída, porque a lei do Levítico dizia que quem tinha esses fluxos de sangue, ou mesmo a mulher nas suas regras, era impura, e tudo que ela tocasse também se tornava impura. Então imaginem esta mulher, discriminada pela própria lei, se mostrar disposta, com coragem determinada, a tocar em Jesus. Se ela tocasse em Jesus, Jesus se tornaria impuro. Isto era a lei. Mas a mulher diz assim: se eu tocar nas suas roupas, eu serei curada. Olha só, meus irmãos. Da mesma forma, 12 anos tinha esta menina, que estava lá desfalecida. Esta menina que então estava na idade de começar este tempo com sinais de uma sociedade que discrimina, de uma sociedade que também se manifesta assim com esses símbolos da morte. As mulheres, nas suas regras, são consideradas impuras, discriminadas e excluídas pela própria lei. Assim vemos Jesus, que diz, para a surpresa de todos, que dele inclusive ficaram rindo, que aquela menina dormia. E assim supera com esse grande sinal a própria morte. Vejam como este sinal é forte. O Evangelho de Marcos nos traz muitos desses sinais, como todos os evangelhos. Os milagres de Jesus são sinais da sua força, da vitalidade do Senhor. Meus irmãos, temos aqui também o tema das mulheres. Por isso, nas preces, logo em seguida, deveríamos acrescentar uma das preces, rezando pelas mulheres. E a estrutura das preces é esta, o para quê. Todas elas começam assim, para quê, e terminam, rezemos ao Senhor. E a resposta das preces é: Senhor da vida, escutai a nossa prece. Então, se nós vamos incluir uma prece, vamos usar o para quê e no final o rezemos ao Senhor. Então poderíamos rezar assim, para que as mulheres sejam respeitadas incondicionalmente na sua dignidade afetiva, na vida familiar, na vida do trabalho, no campo da educação, da política, na religião, aqui na igreja, sejam respeitadas na sua dignidade. Rezemos ao Senhor. Senhor da vida, escutai a nossa prece. E agora então, meus irmãos, vamos concluindo esse nosso momento de preparação da liturgia e vamos escutando então este canto também gregoriano, o canto Magnificat, como uma homenagem às mulheres. E aí fazemos também a nossa contemplação aqui, ouvindo então a palavra de Deus que nos acaba de ser proclamada.
Magnificat anima mea Dominum. Et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, Quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. Via fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum. et potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, Deposuit potentes tessere, et exaltavit humildes. Surientes simple diponis, et divit est in misi dinare, Suscepit Israel puerum suum, recordatos misericordiae suae. sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.